Lockdoc mandou aqui, ó. O que é esse protocolo de AI X402? Quais as implicações dele? Ah, Danilo Roque tá na Alemanha, por isso. Então estamos aqui, entendo. Entendo, senhor. Daqui a pouco é noite mesmo, tá? Então, o que é esse protocolo de AI X402? Quais as implicações dele? Ótima pergunta do Lockdoc, diga-se de passagem. Parabéns, Lockdoc. Bom, vamos lá. 402... ele vem dos primórdios da internet, tá? É um protocolo que foi concebido para permitir transações de maneira automatizada, transações financeiras, no mundo da internet. Mas ela nunca foi usada, nunca foi explorada. Então, assim como a gente tem, por exemplo, o código 404, quando uma página não é encontrada, o servidor vai responder 404. Tem lá um 503, quando o site te redireciona para um outro lugar. Ele responde falando assim, o servidor responde para você falando, olha, esse site não está aqui, mas eu vou te redirecionar para o lugar onde ele se encontra. E aí ele retorna um 503. Então, o seu browser já sabe que você está sendo redirecionado, que aquele é o endereço, mas está sendo redirecionado. O buscador sabe que o site não está mais naquele endereço, está num outro endereço. Então, existem diversos códigos que foram implementados lá no início da web para facilitar essa comunicação, você saber o que está acontecendo. E o código 402 foi implementado lá no início da internet, da web, não internet, da web também, como um meio, um código para permitir que transações financeiras eletrônicas acontecessem na internet, certo? Mas nunca foi usado. Quando o Bitcoin apareceu, todo mundo começou a falar, nossa, será que começaremos a utilizar o 402 finalmente? Está indo com a Lightning Network, então para a Lightning Network desenvolver o protocolo L402, para que transações automatizadas aconteçam utilizando a Lightning. Aí chegou a Coinbase junto com a Cloudflare, a Coinbase com seu poder de influência e a Cloudflare com seu poder de influência sobre o site, estão desenvolvendo juntas um protocolo chamado X402. O que isso significa? Que tanto inteligência artificial quanto wallets e smart contracts poderão transacionar diretamente com os sites utilizando esse protocolo. Então funciona mais ou menos assim. Quando o sistema, vamos supor um robô de IA, acessa o site e tem um pagamento a ser feito, ele retorna, opa, tem um 402 aqui e ele manda o invoice. Aí o site ou o robô, a sua wallet ou o robô, faz o pagamento, assina o pagamento e devolve para ele falando, tá bom, tá aqui o pagamento, através do 402, tá aqui o pagamento. Ele manda o pagamento para um blockchain, fica monitorando, assim que esse pagamento é efetivado, ele te entrega o produto. É basicamente isso. Então a Cloudflare e a Coinbase estão integrando todo um protocolo que inicialmente está sendo testado e desenvolvido na base da Coinbase, no blockchain da Base, para que você tenha pagamentos automatizados, que a inteligência artificial possa fazer uso. Então começa na Base, se o protocolo pegar, acaba se espalhando pelo resto da internet. Então eles vão fazer uso de um protocolo que existe na internet, que existe na web desde o seu início, para permitir que robôs e wallets transacionem livremente de maneira transparente na web, num protocolo que é agnóstico a meio de pagamento e a blockchain. Beleza? Então, Lockdoc, é isso. É isso. Então, isso está sendo desenvolvido. Para Lightning, é o L402. Para IA, porque é lobby, né? É Coinbase com Cloudflare, estão desenvolvendo o próprio, utilizaram o blockchain da Base, que é da Coinbase, uma das maiores exchanges e tal. Então, estão desenvolvendo inicialmente para fazer pagamento com stablecoin, com tokens, porque ele é agnóstico. Não depende de token específico, não depende de blockchain específico, não depende de nada. Só é assim, robô acessa o serviço manda o invoice, fala, ó, você tem que me pagar tanto na moeda tal, ele vai pedir. Aí a sua wallet vai falar, ok, eu tenho isso, eu assino e manda para ele. Só a mensagem assinada, né? Quem vai mandar isso pro blockchain é ele. Ele manda pro blockchain, fica monitorando, tá pago, ele te entrega o produto.
É esse o ciclo de vida das transações que vão acontecer utilizando o 402, inicialmente com Base e Cloudflare, que são os gigantes da internet, e vão fazer, obviamente, dentro da casa deles. Depois disso, a tendência é que se pegar e funcionar, isso acaba, é tudo open source, é tudo aberto, são protocolos abertos, isso acabe sendo, indo para outros blockchains, outras moedas, outras redes, tá? Vou deixar um link bacana aqui, que eu achei um conteúdo muito legal sobre o 402 e um guia de como integrar. Se você é desenvolvedor e você quer fazer testes de pagamento automatizado, seja IA pagando, seja... Por que IA pagando? Por que é importante, por exemplo, a IA pagar? Vamos supor você virar para a IA e falar, IA, eu quero buscar eu tenho tanto de budget, eu quero que você encontre a melhor viagem, o melhor voo e a melhor hospedagem que se encaixe nesse teto de budget, desse orçamento que eu tenho disponível para essa viagem. Se vira aí. Então, a inteligência artificial começa a procurar os sites, faz a licitação, encontra o local que está mais barato a hospedagem e o voo que se encaixa no orçamento que você solicitou e já faz o pagamento. Sem precisar que você faça nada. Você fala para ela, eu tenho isso de budget. Tá aqui sei lá, stablecoin, o Bitcoin, tá aqui disponível. Você tem até isso para gastar. Procura aí o melhor lugar e faz a compra para mim. Então ela procura na internet, encontra os sites dentro do orçamento que você definiu, negocia, né? Pede o invoice, paga o invoice e o site te entrega o produto final. Então, isso é feito através do 402, que o X402 está sendo desenvolvido pela Cloudflare e Coinbase, e o L402 para pagamentos com Lightning Network, para alguma coisa que você definir. Tá? Então, isso, por exemplo, para IA fazer esses pagamentos automatizados é a melhor forma de fazer. Como crianças vão comprar coisas aleatórias usando seus SATs pela Alexa se não tiver uma API assim? Boa pergunta, Botuco. Boa pergunta. Mas aí é questão de você tem que deixar uma wallet disponível, né? Por quê? Vamos combinar que cartão de crédito é coisa do passado. Vamos combinar? Cartão de crédito não é coisa do passado? Porque o cartão de crédito é centralizado, você paga a taxa, né? Você paga a taxa, o vendedor paga a taxa para o cartão de crédito. É um sistema legado, é um sistema obsoleto. O cartão de crédito. Isso aqui transforma os pagamentos nativos da internet possíveis. É disso que a gente está falando. A gente está falando de você ter sua wallet soberana com você e pagar coisas na internet com ela de maneira automatizada, utilizando o protocolo apropriado para isso. O que falou, cartão de crédito não foi feito para a internet. Exatamente. Cartão de crédito não foi feito para a internet. Cartão de crédito foi feito de uma maneira só de você não carregar dinheiro. Mas é muito antigo, é muito obsoleto. E aqui a gente está falando de uma coisa que é agnóstica, independe de moeda, independe de cripto, independe de blockchain, independe de qualquer coisa. Se você no seu site fala assim, quero receber pagamentos em Bitcoin, implementa o 402 pro pagamento com Bitcoin. Assinaturas, tudo isso que era feito com cartão de crédito, aqui vai para o espaço. A gente tá falando do futuro da internet. Cartão de crédito depende de, valida instituição financeira, e tem que colocar CVV, e vaza o dado, não é? E vaza o dado do cartão de crédito, tudo. Aqui a gente tá falando do seguinte, ele vai virar para você e falar, precisa pagar tanto em tal moeda. Manda para o seu sistema, a sua wallet do seu lado, no seu computador ou que você disponibilizou no smart contract, ela faz a assinatura do pagamento, uma assinatura digital e entrega a assinatura digital. O negócio já assinado. A plataforma só tem que mandar para o blockchain e monitorar e ver se foi pago. Não tem transação de dados que podem ser interceptados, copiados, fraudados e vazados. Não existe mais. A gente está falando de transações nativas na internet, que eliminam a possibilidade de vazamento ou interceptação de dados e fraudes de pagamento. É disso que a gente tá falando, saca? É disso que a gente tá falando. Então, mano, é outra história. A gente tá falando de cartão de crédito, coisa antiga, do passado, tem que preencher dados, tem que aprovar cartão, tem que... mano, puta saco. Pra tudo ser vazado no futuro, né? Tudo ser vazado no futuro. Aqui a gente tá falando, cara, não tem nada disso. Tem nada disso.
O John Stark, né? Os agentes de AI podendo fazer isso tudo livremente. Exatamente, é o exemplo que eu dei agora. Você quer fazer uma viagem, você fala assim, olha, eu tenho tanto de budget. O IA, na minha IA local, eu tenho tanto de budget. Tá aqui, ó, é o que tá disponível nessa wallet para fazer essa viagem. Aí você fala para IA, eu quero que você encontre a melhor hospedagem perto do local onde eu quero ir e quero a passagem mais barata com o menor número de conexões. Solta para IA. A IA vai pesquisar os sites, vai pesquisar as hospedagens, encontrando, ela fala com o site manda o invoice, ela paga o invoice e fica dentro do seu budget. Tudo automatizado. Sem você só fala, eu quero viajar para tal lugar em tal data com o menor número de conexões e quero me hospedar próximo desse local. Se vira. E se vira. A IA vai lá e tem a capacidade de fazer tudo isso pagando com qualquer moeda, porque o sistema é absolutamente agnóstico em relação à tecnologia que será usada, tá? Quem garante que a IA não está enviesada? Ninguém garante, né, Fapito? Aí vai depender do sistema, né? Se você for usar uma IA que ela só compra pacotes, que ela tá treinada para só comprar pacotes na Lufthansa, aí não tem como, né? É óbvio que ela vai lá na Lufthansa e vai achar que tem o melhor pacote. Agora, se você usar uma IA que seja comprovadamente segura, bem treinada, confiável, que ela vai lá, procura o site, encontra o site, vai pagar o menor preço, ok, né? Ok. NSA vai quebrar backdoor no 402. Não importa, Flying V. Nesse caso, não importa. Porque a NSA, se ela quebrar backdoor no 402, ou não tem, vai querer backdoor no 402, que não tem como ter. É que nem você falar, a NSA vai colocar um backdoor no 404. Tipo, que fala que o site não existe. Não é assim que funciona. Mas o máximo que ela vai pegar, não vai conseguir pegar os dados. Ela vai pegar a transação assinada, pagando um invoice que foi feito por tal empresa. Mas como eu disse, estão trabalhando no protocolo. Tá? Enquanto não houver protocolo, não tem como as IAs fazerem isso. Não tem como você soltar a IA para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de compra, sendo que o protocolo que vai permitir que a IA faça o pagamento não existe ainda direito funcionando. Tá? Até agora foram quantos? Cento e poucos, acho que 400 mil pagamentos feitos, eu não lembro o número, mas é um número baixo de pagamento. A maioria de teste, coisa pequena, tá? Então, primeiro, o protocolo tem que estar estabelecido. Segundo, todas as plataformas têm que usar. Terceiro, vão se desenvolver IAs que conectem em sites que tenham o protocolo implementado para que ela possa fazer a pesquisa, né? E aí, tem um passo a passo. Enquanto a gente não tem o protocolo, não tem como ter IA fazendo. Primeiro o protocolo. E é isso que está sendo desenvolvido, tá? Então, havendo protocolo, esse é um futuro que a gente está prevendo dos pagamentos digitais. E eu só tenho uma coisa a falar. Eu fico extremamente bullish com isso. Extremamente bullish com isso. Eu não consigo ficar... falar, pô, isso tem... Não tem como dar errado. Assim como o 404 não tá errado, não dá errado. Você acessou o site não tá lá, 404 na cara. Isso, o 402 é nativo da web, só não tinha a possibilidade ainda, né? Agora a galera tá trabalhando em cima disso. 402 existe desde a criação da web. Desde a criação da web. Ele só não tá em uso porque não tá sendo desenvolvido. Aí chegou a Cloudflare e a Coinbase e falou, vamos botar esse negócio. Estão fazendo o X402, que inicialmente tá na Base... mas que depois pode ir para qualquer site, qualquer lugar que vá receber um pagamento pela internet, de maneira automatizada, né? Pois é, a Mônica falou, acho que a galera vai perceber os benefícios de não ter um terceiro e poder vender o produto mais barato por conta disso, vai explodir. Eu acho também, depende muito do produto, tá? Produto que depende de entrega, garantia, coisa assim, talvez precise de um intermediário ainda, através de um escrow, mas aí pode ser um meio privado também, né? Você pode contratar ou não contratar, mas é outra conversa. Agora, coisas digitais, o que é nato digital, é perfeito. Nato digital, isso aqui é o caminho. Então, essa página, que eu coloquei o QR Code aí, recomendo para vocês darem uma olhada, ela explica tudo sobre, né, o status HTTP 402 e explica como implementar também, tá? Então, tem um gráfico
gráfico aqui, né? Um diagrama de sequência. Eu não sei quem que tava falando esses dias. Pô, alguém já viu usar diagrama de sequência para alguma coisa? Pô, mano, eu uso diagrama de sequência. Tá aqui um diagrama de sequência, né? O cliente bate lá na API, fala, me manda aí, eu quero pagar. Aí ele fala, ó, tem que pagar tanto. Ele assina, manda de volta o pagamento assinado. Aí o servidor manda, ele tá usando aqui um terceiro facilitador, poderia ser ele, tá? É que a PayRam é um facilitador, então é um intermediário, mas o papel dele é pegar e jogar no blockchain. Vai pegar, verificar se os dados estão corretos, manda isso pro blockchain, aguarda, tá confirmado, confirmou a TX, avisa, blockchain avisa, servidor libera o produto pago. É isso. É isso, tá? Então ele explica que esse papel do facilitador pode ser uma aplicação ou um servidor, é o que vai colocar a transação no blockchain no final das contas. É um terceiro que vai colocar, ou o próprio server que vai colocar isso no blockchain. Mandou pro blockchain, monitora, tá pago, libera o produto. E aqui tem também como implementar. É óbvio que eles vão puxar sardinha aqui para implementar, por exemplo, um modelo pay-per-use, né? Aqui utilizando a própria PayRam, mas cada um implementa da maneira que bem entender, mas tem tudo aqui para desenvolvedores, e aí vai ter SDK, vai ter um monte de coisa aí para fazer as implementações. Aqui fala do L402, ó, aqui fala, ó, o L402 é desenvolvido pela Lightning Network, o X402, desenvolvido pela Coinbase e Cloudflare, é agnóstico, blockchain agnóstico, mas inicialmente está sendo feito lá na Base, que é compatível com o Ethereum, para stablecoins, né, e tal. Tá aí. Legal, né? Legal. Dave Walker falou, quarta, eu tava no ônibus e uma BitGirl tava ligando pro cliente para explicar que o site leva até 1 hora para validar os dados e poder liberar uma compra. É óbvio, é resolvido imediatamente, né? Minha gata compra livre coisas de beleza online. Ficaria mais barato que 402? Possivelmente, não tem. Ele tá eliminando intermediário, Liquitas. Tá eliminando intermediário. Ou o vendedor vai ter um lucro maior e não vai repassar isso pro cliente, ou o vendedor vai olhar pro mercado para ficar mais competitivo e ele vai vender o produto mais barato. Aí é uma questão de lógica de mercado, tá? É uma questão de lógica de mercado. Agora, se não dá para bater o martelo, vai que o vendedor tá vendendo um produto que é ele exclusivo, ele vai, ninguém mais tem, você não vai conseguir comprar do concorrente. Aí o cara, ele não vai baixar o valor, mas não vai pagar a taxa de Mastercard e Visa. Aí fica para ele, saca? Depende da lógica de mercado nesse ponto. Então, agora, o cara que vende um produto que tem muita concorrência e ele quer vender o produto, é óbvio que ele quer manter a margem de lucro dele para operacionalizar o negócio e vai querer ter um preço mais competitivo para que as pessoas optem por comprar com ele. Então, sim, aí o produto fica mais barato. Então, depende da lógica de mercado, tipo de produto, nicho, serviço, o que for, tá? Mas existe a possibilidade do produto ficar mais barato, sim. Legal? E tem também, então, aqui a página da Coinbase explicando sobre o X402 para vocês. Tá? Novo padrão para internet, para pagamentos nativos na internet. Olha os caras que estão juntos aqui, Anthropic, AWS, Base, Chainlink, Circle, Hyperbolic, Near, Neymar, não, Neynar, né? Brincadeira. Então os caras estão trabalhando aí para finalmente acabar com o lance de cartão de crédito, né? Acabar com cartão de crédito. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Isso é muito legal. Você não depender, mano. Cartão de crédito é tanto intermediário, né? Porque o cartão de crédito já é um intermediário entre você e o banco que cobra, né? O banco já é um intermediário. E aqui tá falando que simplesmente utilizando um protocolo nativo da internet para fazer um pagamento diretamente da sua wallet ou uma IA, ou seja lá o que for, podendo ter. Esse protocolo pode ser usado como porta de entrada para on-ramp, off-ramp? Pode. Vamos falar on-ramp, off-ramp. Qual que é o produto? O produto é a troca da criptomoeda. Eu quero comprar Bitcoin com você e vou comprar pagando com, sei lá, stablecoin. Sei lá, tá? Então, meu sistema se comunica com você, manda o invoice, faz o pagamento e você manda o Bitcoin, certo? Então é isso, tá?
Então, pode ser usado para on-ramp, off-ramp também. Possibilita liberdade para as transações sem depender de intermediário nenhum hoje, né? Você vai fazer swap nativamente, o site vai fazer o swap nativo para você. A gente está falando sobre o pagamento por um produto ou serviço. O que você vai entregar com o produto ou serviço é a moeda da contrapartida pelo pagamento de alguma coisa. Então, aí vai depender só do sistema implementar, tá? Uma IA não tem acesso ao seu banco, mas tem como fazer por X402. Tem, você pode colocar. Eu já fiz aqui tem um projeto, chama Satoshi Quiz, John Stark. Esse projeto, ele tá no meu GitHub e ficou aberto até secar meus satoshizinhos que eu tinha deixado disponível. Então eu dei uma wallet para IA, o Satoshi Quiz, ele te fazia 10 perguntas sobre Bitcoin, e se a IA selecionava, a IA te mandava as perguntas, ela analisava a resposta, e caso você acertasse as 10 perguntas, no final ela te recompensava com um satoshizinho. Eu fiz isso por Lightning Network, saca? Fiz isso pela Lightning Network. Então sim, eu deixei lá uma wallet de satoshis disponível para IA fazer esses pagamentos. Só que não era o meu site, eu usava uma API, no caso usei uma API da GetAlb, se eu pouco me engano, né? Então deixei disponível, aberto através de uma API da GetAlb e tal. Eu poderia ter o meu próprio nó fazendo isso, esse pagamento direto. Tornaria muito mais simples. Na época eu fiz utilizando a GetAlb como intermediário, API intermediária de pagamentos, porque não tinha esse protocolo disponível ainda. Vai ser uma guerra boa entre eles, porque a Mastercard já estão olhando para o mercado cripto, implementando um monte de coisa. Pois é, eles vão querer manter o lado deles, e o que está sendo desenvolvido aqui é para eliminar a necessidade deles no mercado. John Stark falou, o negócio é que com Bitcoin não dá certo, porque as pessoas não querem usar Bitcoin, tem que ser com stablecoin mesmo. Pode ser. Então, John Stark, é justamente esse o ponto. É agnóstico em relação à moeda, agnóstico em relação ao blockchain. Você vai poder implementar e pedir o pagamento com o que quiser. Se você quiser com Bitcoin, pode botar Bitcoin. Não quero com Bitcoin porque não vão pagar. Não tem problema, põe com stablecoin. Tem gente que vai pagar até com shitcoin. O lance é o protocolo ser absolutamente agnóstico. Mas a questão é a possibilidade desses pagamentos serem feitos sem nenhum intermediário no meio do caminho e absolutamente automatizado. Isso é o futuro dos pagamentos nativos da internet, né? Então, é isso que a Coinbase com a Cloudflare resolveram explorar agora, porque o HTTP 402 existe há muito tempo. Finalmente, começar a ser implementado. Rodrigo, aceito até Shiba, mas os caras preferem guardar. Não, cara, para com isso. Da bolsa para o bolso. O grande problema é de regulamentação BR, nós ficamos amarrados às leis. Então, da bolsa, a gente está falando de um sistema que quando a gente tiver uma maior disponibilidade de DAOs espalhadas pelo mundo, sendo de fato gerenciadas por pessoas ao redor do planeta, sem a dependência de estabelecimento de uma empresa. Por que você precisa ter uma empresa hoje? Vamos pensar. Empresa, se é uma empresa estabelecida, ela precisa estar sob uma regulação X do país onde ela se estabeleceu, certo? Por que a empresa se estabelece? Por quê? Basicamente, a empresa se estabelece para poder abrir uma conta num banco. É por isso que você basicamente precisa estabelecer uma empresa. Para você poder abrir uma conta num banco. Você tirar um CNPJ e abrir uma conta num banco. Mesmo sendo uma empresa digital. Aqui estamos falando de coisas nativas na internet, onde o site pode estar em qualquer lugar, o produto digital pode ser enviado de qualquer lugar para qualquer lugar, e você não precisa ter o pé fincado em nenhum país específico. Estamos falando de um mundo nativo digital, nato digital. É óbvio que se você vender um produto que precisa ser manufaturado, você vai precisar ter uma empresa estabelecida, com fábrica, licenças, regulações e tudo isso. Aqui a gente está falando do pagamento padrão para pagamentos nativos na internet, onde a gente não está mais pensando em fiduciário. A gente não está mais pensando em uma empresa estabelecida num local físico que precisa estar alocada num país e tal. A gente está falando de um momento em que a sociedade se organiza de uma maneira digital, você tem DAOs para administrar, para gerenciar essas organizações de maneira autônoma e descentralizada,
fornecendo produtos e serviços digitais com pagamentos digitais, sem depender de qualquer intermediário para fazer esse processo. É disso que a gente está falando. Percebe? É muito diferente. Então, a regulamentação não passa a ser um problema. Eles passam a ter que se preocupar com isso. Fica muito mais fácil. Se um país te bloquear de um lado, você, sei lá, move seu site para outro domínio. Para outro servidor. Imagina quando a infraestrutura de internet estiver descentralizada também, que eu sempre falo aqui na live sobre a infraestrutura de internet que hoje é muito centralizada, né? São pouquíssimos players que detêm controle sobre a internet inteira. Imagina essa infraestrutura também descentralizada no futuro próximo. Tá? Esse futuro tá chegando, cara. Esse futuro tá chegando. Já é realidade, é uma realidade para muitos poucos, mas é uma realidade. Essa realidade, assim como o Bitcoin lá em 2010, né, 2009, 3 de janeiro de 2009, era uma realidade de pouquíssimas pessoas, a gente tá falando que hoje todo mundo sabe o que é o Bitcoin. Temos instituições adquirindo Bitcoin. A gente tá nesse momento desse desenvolvimento de pouquíssimas pessoas sabem da existência desse negócio. Vocês são extremamente privilegiados por estarem presentes no momento exato em que tudo que a gente conhece como sociedade dessa época contemporânea vai ser transformada. Por isso que eu sempre falo, o Bitcoin veio para transformar a maneira como a sociedade se relaciona. Se não fosse o Bitcoin lá atrás, nada disso existiria. E essa transformação toda está acontecendo nesse momento por conta do desenvolvimento, da criação do Bitcoin lá atrás. É uma transformação, cara. Uma transformação de uma realidade, de uma sociedade inteira, global. É, meu amigo, é muito grande isso aqui. É muito grande. Cheguei atrasado 2x. Pô, Thiago Marques, já respondi tuas questões lá atrás, hein? Sacou do que eu tô falando da bolsa? Então é esse o ponto, cara. John Stark falou, o site caiu, a gente sobe uma VPS em outro país sozinha. Exatamente. Exatamente. É imparável. Imparável. Estamos falando de uma realidade que é imparável. Por isso que eu falo, quando o pessoal comenta a centralização, Bitcoin vai morrer, não sei o que, eu falo, cara, tem uma galera cypherpunk que é silenciosa. A galera não faz tanto alarde. A galera tá desenvolvendo. A galera tá se mexendo, a galera tá desenvolvendo. Né? O pessoal não para. Então, quando você acha, mas o governo cada vez mais controla, a galera tá se virando. A galera não para. Essa galera não para, tá? A galera